Vamos abrir as nossas Bíblias, livro do Eclesiastes, capítulo 6. Domingo passado nós olhamos para Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 8 até o versículo 20, até o final do capítulo. E nós aprendemos com um tema: cuidado com amor ao dinheiro. Por quê? Nós aprendemos, em primeiro lugar, que o amor ao dinheiro é um desejo insaciável. Versículo 10 do capítulo 5 diz assim: quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Cuidado com o amor ao dinheiro, porque também o amor ao dinheiro produz inquietações. Versículo 12 do capítulo 5 diz assim: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. A riqueza sem Deus, longe de Deus, produz inquietações no coração do homem. Por último, cuidado com o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro nos afasta de Deus. Muitos nesta busca, muitos nesse desejo, como diz a palavra do Senhor, se afastam do Senhor e não têm mais tempo para nada. Por isso que nós vemos isso também no versículo de número 16 do capítulo 5. Que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Que proveito tem aquele que tanto trabalha desejando ficar rico? Ele só se afasta de Deus. Hoje nós trataremos o capítulo de número 6 e trataremos o seguinte tema: a insatisfação humana. O sábio Salomão vem desde o início do livro do Eclesiastes mostrando a vida daquele que tenta viver sem Deus, e também a vida daquele que vive tendo Deus como a fonte de todo bem e de todo prazer. Deus é a fonte de toda a satisfação humana. Mas como fez nos 5 primeiros capítulos, no capítulo de número 6, Salomão mais uma vez olha para a vida na visão limitada, na visão humana, na visão horizontal, debaixo do sol. E eu quero tratar com vocês sobre esta insatisfação humana. E essa insatisfação humana se dá, em primeiro lugar, pelo fato de que a riqueza não necessariamente é boa. Volte os seus olhos para a leitura que farei dos versículos de 1 a 6. Essa insatisfação humana se dá pelo fato de que a riqueza não necessariamente é boa. Diz o sábio do versículo 1 até o versículo 6. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isso é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem um aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia tem mais descanso do que o outro.
ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Salomão aqui, ele faz o uso da forma como o hebreu avaliava a prosperidade na vida. E o hebreu, ele avaliava a prosperidade da vida olhando para a riqueza, olhando para a longevidade ou vida longa, e também olhando para os filhos. Então, um homem próspero é aquele que tem riquezas. O homem próspero era aquele que tinha uma vida longa, longevidade. O homem próspero é aquele que tinha muitos filhos. Salomão, na primeira parte, fala que mesmo que alguém tenha tudo que seu coração queira, isso não necessariamente é indicativo de uma vida feliz. E é isso que ele diz aqui nesses versículos. O homem pode ter tudo, mas isso não significa que o seu coração é repleto de alegria, de gozo, de paz. Salomão diz no versículo 1: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O que pesa sobre esses homens? O que faz esses homens sofrerem? Ele diz no versículo 2: o homem a quem Deus conferiu riquezas. Deus deu riquezas a este homem. Deus deu também bens e honra, como nós temos no versículo de número 2. Preste atenção na expressão de Salomão. Ele vai dizer o seguinte: nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Ele não tem falta de nada, tudo ele tem. Mas é interessante que Salomão vai dizer, ele tem todos os bens, ele tem todas as riquezas que é possível para um homem. Mas existe algo muito ruim, algo muito mal. Deus não concede que disso coma, antes o estranho come no seu lugar. Deus deu a este homem tudo que desejou, mas não lhe concedeu a oportunidade de usufruir disso. Ou tu desfruta de todo o seu bem. Diz Salomão, isso não faz sentido. É um grande mal, é um mal terrível. Salomão descreve um homem que vive como um rei na abundância, mas não pode desfrutar de tudo que tem, de toda a sua riqueza, de todos os seus bens. O ensino de Salomão é ter tudo e não ter como desfrutar é um mal terrível. Melhor não ter do que ter e não poder desfrutar dos bens. Melhor não ter do que ter e não poder usufruir de tudo que Deus concede a esses homens. Não faz sentido Deus dar o dom da riqueza e não dar o dom de desfrutar dela. E é isso que Salomão está dizendo. E é isso que acontece na vida de muitos na face da terra, debaixo do sol. O sábio diz que a prosperidade sozinha não é boa se não for acompanhada do dom de desfrutá-la. Ter riqueza e não poder desfrutá-la causa tristeza no coração do homem. Reverendo Emílio Garofalo, ele diz: a satisfação não está em nada terreno. Rico ou pobre, sábio ou tolo, viva muito ou viva pouco, tenha 100 filhos ou nenhum, a satisfação da alma não pode ser provida por nada disso. Nada daquilo que tenhamos tem o poder de encher o coração, nem o prazer sexual, nem o prazer físico, nem a comida, nem a bebida, nem viagens, nem vinhos, nem música, nem mesmo a combinação de
todas essas coisas. Nada disso traz satisfação ao homem, nada disso traz tranquilidade e paz ao coração do homem. Interessante como temos a tendência de desejar a riqueza, e Salomão vai dizer que existem ricos que são insatisfeitos, pois não podem desfrutar das dádivas que são dadas por Deus. E quantas vezes nós achamos que riquezas trarão para nós satisfação, e Salomão está dizendo, não, isso não é verdade, porque existem muitos ricos que não podem desfrutar das riquezas que têm. Ricos em dinheiro e miseráveis em alegria e satisfação. Nos versículos de 3 a 6, Salomão usa algumas ilustrações que nos auxiliam a entender a gravidade desse problema, que é o não poder desfrutar do que tem. Salomão usa hipérboles. Salomão compara essa insatisfação ao aborto. Ele diz, melhor não nascer do que viver insatisfeito, sem paz, sem alegria. Salomão faz uma comparação pesada, terrível, mas verdadeira. Melhor não tivesse nascido do que nascer e não poder viver. Alguém pode ter todo o bem deste mundo, viver mais que todo mundo e ter muitos filhos. Se não puder desfrutar de tudo isso, é terrível. É inútil, é correr atrás do vento, é fumaça. Salomão não está fazendo uma defesa do aborto, claro que não. Salomão está usando uma hipérbole para ilustrar o desejo, o desespero de não poder desfrutar o bem dado por Deus. Isso é terrível. Existem tantos ricos assim por aí, pelo mundo, preocupados, tristes, com medo, sem sono, sem descanso, sem tranquilidade. Risby, um estudioso, ele vai dizer, ninguém é capaz de gozar as dádivas de Deus sem o Deus que concede as dádivas. Desfrutar as dádivas sem Deus, sem o doador, é idolatria, algo que nunca satisfaz o coração. O prazer sem Deus é apenas entretenimento e não traz satisfação humana. Sem Deus nada pode nos trazer satisfação. E é isso que Salomão está dizendo, olha, não se engane, não fique pensando que riquezas traz satisfação, porque existem muitos ricos que não conseguem aproveitar a riqueza que eles têm, dada por Deus. Em segundo lugar, essa insatisfação humana se dá porque nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos. Volte os seus olhos agora para os versículos de 7 a 9. Diz assim: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. É interessante essa expressão de Salomão, ele usa essa expressão muitas vezes no livro do Eclesiastes, correr atrás do vento, vaidade fútil, vão. E ele está ensinando que a insatisfação humana se dá porque nunca o homem está satisfeito com aquilo que ele tem, nunca é suficiente. Salomão aqui fala que trabalhamos para comer,
O homem é movido pela necessidade, é isso que Salomão está dizendo. O apetite do homem nunca está satisfeito por completo. Olha para a sua vida, você vai perceber que nunca nós estamos satisfeitos. Aí a palavra de Deus nos constrange, nos ensina. Nós fizemos a leitura de alguns textos na liturgia, onde nós temos que o maior bem que nós possuímos é Deus, não são riquezas. A porção da nossa herança é Deus, e muitas vezes nós estamos preocupados com heranças terrenas, e é isso que Salomão está ensinando aqui. O homem nunca está satisfeito com aquilo que ele tem um apetite insaciável. Salomão usa o trabalho e a fome para ilustrar os anseios da alma do homem. O apetite da alma humana não tem limites. Ainda que ele conquiste tudo, sempre falta alguma coisa. O homem é um ser insaciável por natureza. Essa é a nossa natureza. E nós precisamos do agir de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos que Deus trabalhe no nosso coração para que a gente entenda que nada neste mundo nos satisfaz, porque nós não somos daqui. Quanto mais coisas o homem joga para dentro do seu coração, mais vazio e insatisfeito ele fica. Philip Ryken explica. No versículo 7, o pregador nos diz o que acontece quando alimentamos esse apetite. Ficamos com fome de novo. Os mesmos desejos voltam dia após dia. Nós nos alimentamos para ter forças para o trabalho, para ganhar o nosso pão de cada dia, que então comemos para ter forças para voltar ao trabalho no dia seguinte, e assim continua dia após dia. Essa é a vida humana debaixo do sol. Esta é a avaliação do sábio Salomão. Olha, o homem que não tem Deus como referencial, o homem que os seus olhos ficam apenas na horizontal, o homem que não consegue olhar acima do sol, para Deus, ele vive insatisfeito, a sua alma é insaciável. E Salomão diz assim: mas isso não faz sentido, é correr atrás do vento. E quantas vezes nós olhamos para as nossas vidas e parece que tudo é uma repetição. A sensação que nós temos, como Salomão tem, que a vida é uma corrida atrás do vento. E às vezes nós nos vemos desanimados. Às vezes nós achamos que a vida é viver só isso, ir para o trabalho e voltar para casa, resolver problema, ir para o trabalho e voltar para casa, resolver problema, ir para o trabalho e voltar para casa. E é isso que Salomão está dizendo sobre a vida. É como o mar que não enche, apesar de todos os rios desaguarem nele, desembocarem nele. O homem não se satisfaz com nenhum bem material da nossa existência. Salomão diz: todo ser humano, seja pobre, rico, sábio, tolo, não pode satisfazer os anseios da alma por conta própria. E é isso que Salomão está dizendo. No versículo 9, a construção no original é melhor você satisfazer-se com o que tem do que viver cobiçando o que não tem. Que grande ensinamento de Salomão para nós. Nós precisamos pedir a Deus que Deus nos dê olhos para enxergar aquilo que nós temos. O problema é que nós ficamos olhando para aquilo que nós não temos e vivemos uma vida de murmuração, de reclamação, ao invés de olhar para as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. O exemplo é que muitas vezes parece que a grama do vizinho é mais verde.
o salário dele é melhor, o carro dele é melhor, a casa é maior, a mulher dele é mais bonita, os filhos são mais robustos. A exortação de Salomão é: contente-se com o que você tem hoje. Melhor se contentar com o que você tem na mão, do que viver sonhando com aquilo que você ainda não tem. O problema é que muitas vezes nós perdemos tempo, os anos estão se passando, nós estamos envelhecendo e nós estamos deixando de olhar para as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Os nossos olhos precisam se voltar para aquilo que Deus tem nos dado. Lembra do ditado, é um ditado bem conhecido: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. É isso que Salomão está dizendo: contente-se com aquilo que você tem dado por Deus. Não fique sonhando com aquilo que você não tem, porque o tempo está passando. Salomão aqui está dizendo que o homem nunca está satisfeito com o que tem. A questão tratada aqui por Salomão é a mesma que se aplica a todo homem em qualquer época, seja rico ou pobre. É isso que Salomão está dizendo. Todos nós corremos sério risco de não agradecermos, desfrutarmos do que temos, desejando mais, desejando aquilo que nós não temos. Conta-se que, certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac, ele queria vender uma propriedade, de fato, um sítio que lhe dava muito trabalho e despesa. Reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades, tudo que ele tinha, davam muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Ele pediu então ao amigo poeta para redigir um anúncio de venda do seu sítio, pois ele acreditava que se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito fácil vendê-la. E assim, Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer. No extenso arvoredo, a casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou o seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido o sítio, a sua propriedade. Nem pense mais nisso, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que possuía. Algumas vezes, só conseguimos enxergar o que possuímos quando nós pegamos emprestados os olhos dos outros. Nós precisamos pedir a Deus para que Deus nos dê olhos para enxergar as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Agradeça pela sua família, agradeça pelo seu trabalho, agradeça pelo seu casamento, agradeça pelos seus filhos, agradeça pela casa que você tem, pelo carro que você tem, pela igreja que Deus te deu como povo de Deus. O sábio Salomão, inspirado por Deus, nos exorta a valorizarmos, desfrutarmos o que temos hoje e não vivermos almejando algo maior, melhor, que não nos trará satisfação como nós achamos que trará. Nós achamos que ter mais trará mais satisfação ao nosso coração, mas Salomão já tratou isso, nós aprendemos isso domingo passado. Riqueza traz também intranquilidade, agitação para o nosso coração, preocupações. Nós não precisamos de riquezas,
Nós precisamos entender que o Senhor é a porção da nossa herança, o Senhor é o arrimo da nossa sorte, como a leitura que nós fizemos do Salmo de Davi. Quando nós chegamos nos versículos 10, 11 e 12, nós vemos Salomão nos ensinando a terceira razão da insatisfação humana. A insatisfação humana também é pela impossibilidade humana de mudar os decretos de Deus. Quando nós olhamos para os decretos de Deus, muitas vezes nós ficamos insatisfeitos, porque não tem como mudar os decretos de Deus, não tem como mudar a ordem de Deus, não tem como mudar aquilo que Deus escreveu. Existe um salmo bem conhecido, que é o Salmo de número 139, dentre muitas verdades que nós temos sobre o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Nós temos uns versículos que nos chamam a atenção e se aplica aqui nessa verdade. O Salmo 139 vai dizer que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Quando nós estamos diante dessa verdade, nós ficamos preocupados, desanimados, porque os decretos de Deus não podem ser mudados. É impossível para o homem mudar os decretos de Deus. Volte os seus olhos agora para os versículos 10, 11 e 12, que diz assim: a tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida, de vaidade, os quais gasta como sombra? O homem não pode alterar os planos de Deus. A grande verdade, irmãos, é que Salomão, em todo o livro do Eclesiastes, ele vai nos lembrar que a nossa vida é muito curta, muito rápida. Por isso que ele usa essa expressão, é como fumaça, é como vapor, vai, acaba. A vida é curta, passa rapidamente. O que Salomão está dizendo? Não passe a vida curta que você tem lutando contra Deus, lutando contra os decretos de Deus para a sua vida. A ideia parece absurda, mas é o que acontece. Às vezes, ou muitas vezes, nós agimos como se soubéssemos mais que Deus. Faz uns 6 meses que nós iniciamos os nossos grupos familiares. No início, nós estudamos um livro interessante. Hoje nós estamos estudando os milagres de Jesus. Mas antes, no início, nós estudamos um livro que tem por título Videira e os Ramos. Nós aprendemos, entre muitas coisas, que o cristão tem que permanecer na videira. Nós somos esses ramos que foram enxertados na videira, que é Cristo. Nesse livro, o autor faz um paralelo. Às vezes nós tentamos ensinar Deus. Nós esquecemos que isso é impossível. É como se fôssemos chamados para participar, ele vai dizer no livro, de uma reunião com as 3 pessoas mais importantes do mundo. E você sabe muito bem quem são as 3 pessoas mais importantes do mundo. Não são jogadores de futebol. Não são atores e atrizes da TV. As 3 pessoas mais importantes do mundo é o Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. E no livro ele vai dizer isso. É como se você fosse chamado para uma reunião com as 3 pessoas mais importantes do mundo, Pai, Filho e Espírito Santo. E você entra na sala e os planos estão sobre a mesa.
E sabe qual que é a tentativa que nós fazemos muitas vezes? É tentar melhorá-los, mudá-los. O autor diz o seguinte: não esqueçamos que entramos agora dentro dessa sala. Esses planos foram feitos antes de tudo existir. Quem somos nós para questioná-los ou mudá-los? Mas essa é a nossa tentativa, essa é a minha tentativa muitas vezes, olhando para os planos de Deus, para os decretos de Deus sobre a minha vida. Eu não quero isso para mim, Deus, eu não quero trilhar esse caminho, eu não quero essa vida, eu não quero esse casamento, eu não quero esse trabalho, eu não quero essa igreja, eu quero outras coisas. E nós ficamos frustrados, nós ficamos desanimados, porque não adianta espernearmos, não adianta reclamarmos. Sabia que não adianta nem orar para que a vontade de Deus mude, porque Deus não muda, e a vontade de Deus não muda, os decretos de Deus não mudam. Eu quero pedir para você abrir, por favor, o texto de Paulo aos Romanos. Capítulo 9. A ideia de Salomão, e a minha ideia, seguindo a proposta de Salomão, é causar realmente um desespero no seu coração. Porque quando olhamos para a vida, quando olhamos para a avaliação de Salomão, sim, nós nos encaixamos nisso. Nós somos insatisfeitos. A riqueza não traz felicidade como muitas vezes nós achamos que traz, e insistimos nisso. E agora Salomão está dizendo mais uma vez, uma grande verdade, da impossibilidade humana de mudar os decretos de Deus. É isso mesmo, e é isso que eu quero que você entenda. Não tem como mudar os decretos de Deus, os planos de Deus. Então, no primeiro momento, Salomão, ele nos dá um choque de realidade. Aí você fala assim: e agora? Tudo indica que eu vou sair desanimado diante dessa palavra. Não. Como Salomão sempre faz, ele nos dá um choque de realidade e ele nos ensina os caminhos das pedras. Ele nos dá um choque de realidade e nos apresenta a solução. Ele nos dá um choque de realidade nos ensinando que nós não precisamos de nada nesse mundo para nos satisfazer, porque nós não somos desse mundo. E ele apresenta quem satisfaz a nossa alma, que nós insistimos em andar longe. Aquilo que Jeremias falou com a nação de Israel: olha, vocês cometeram 2 grandes males, o primeiro se afastando de mim. Nós insistimos nisso, em afastar do Senhor, e quando nós nos afastamos de Deus, nós nos acostumamos com isso, e o problema aumenta, porque nós achamos que agora, distantes de Deus, nós temos a solução. Aí Jeremias está dizendo assim: olha, essas cisternas que vocês construíram, esses poços que vocês construíram, são poços, cisternas rotas, não retém água como você está achando que retém. O problema do homem é que ele se acostuma com água barrenta, suja. E a palavra de Deus nos fala que o Senhor é aquele rio de águas cristalinas, essa fonte que jorra, mata a nossa sede, mas nós insistimos em afastar do Senhor e matar a nossa sede com água barrenta, suja. É isso que Salomão fala conosco, nos desperta. Olha para a vida, olha para a sua vida, olha para os bens que Deus tem te dado, para de reclamar, para de ficar aí desejando algo maior. Deus tem te dado tantas coisas que você e nem eu merecemos. Nós não merecemos, nós devemos louvar ao Senhor pelas bênçãos dele sobre as nossas vidas, pelas dádivas de Deus para nós. Romanos capítulo 9, versículos 19 e 20. Leia comigo, por favor. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus?
Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Só que nós insistimos nessas perguntas, né? Por quê? Por que eu tenho que passar por que eu estou passando? Por que eu tenho que viver essa vida medíocre? Na nossa avaliação, uma vida medíocre. Um salário ínfimo, pequeno. Uma casa tão pequena. Um carro tão velho. Tudo isso mostra a nossa insatisfação. Tudo isso aponta para a realidade que nós somos pecadores, inclinados para o mal, insatisfeitos. E é isso que Salomão está dizendo: não adianta você viver reclamando, e não adianta, por último, reclamar com Deus. Salomão diz que não adianta o homem contender com quem é mais forte do que ele. Nós somos tão espertos na nossa vida, né? Nós não arrumamos briga com quem é mais forte com a gente, né? Eu sou amigo do Fábio, por exemplo. Eu nunca vou arrumar briga com o Fábio. Aí Deus fala assim: mas por que você fica contendendo com alguém que é mais forte que você? E sabe o que Salomão está dizendo? Muitas vezes nós estamos brigando com Deus. Ele é forte, Ele é soberano. Ele é aquele que a palavra de Deus diz assim: ai daquele que cai nas mãos do Deus vivo. Ele é aquele Deus que, quando nós olhamos para a nação de Israel, que murmurava, reclamava, Deus mandava fogo, destruía a nação, a ponto de Moisés ter que clamar a misericórdia de Deus, e Deus agir com misericórdia para com o povo, e nós nos esquecemos disso. Quem somos nós para contender com aquele que é mais forte que nós, com o nosso Deus? Nós ficamos muitas vezes insatisfeitos pela impossibilidade humana de mudar os decretos de Deus. Deus tem os seus planos estabelecidos. Deus tem a sua vontade, que é boa, perfeita, agradável. E nada pode frustrar Deus. Nada pode limitá-lo. Nada pode cercá-lo. Salomão diz que não adianta brigarmos, contendermos com Deus, com aquele que é mais forte. Deus limitou o homem e ele não pode lutar com Deus, apesar de tentarmos isso. É inútil contestar Deus, porque Deus domina sobre tudo. E nós vivemos num mundo que tem um dono, e o dono do mundo é Deus. O dono das nossas vidas é Deus. No versículo 11, Salomão, no original, ele diz que quanto mais falamos, mais vazias são as nossas palavras, e ele diz assim: tudo é inútil. Nós insistimos em dizer, em reclamar, em falar, em viver, e muitas vezes olhando para a vida, e Salomão vai fazer isso, tudo isso é inútil, não adianta. Todas as nossas falas, ações, não mudam os decretos de Deus, só nos causam frustração, tristeza, desânimo. Volte os seus olhos para o versículo de número 12, lá de Eclesiastes. Quero finalizar com o versículo 12, que diz assim: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ele gasta como sombra? Olha a pergunta de Salomão. Quem sabe o que é melhor para o homem durante os poucos dias que ele tem? Se um médico chegasse para você e dissesse assim: você tem 3 meses de vida, como você gastaria esses 3 meses? Se o médico chegasse para você e dissesse assim: você tem 5 anos de vida, como você passaria esses 5 anos? A grande questão, irmãos, é que nós não sabemos quanto tempo nós temos. Pode ser 1 minuto, 5 dias, 5 anos, 50 anos, nós não sabemos quantos dias nós temos.
E é isso que Salomão está dizendo. Quem sabe o que é melhor, o que é bom para esse homem durante os poucos dias de sua vida? Nós sabemos a resposta. Nós sabemos quem sabe o que é melhor para nós, é o nosso Deus. Sabia que não é você que sabe o que é melhor para você? Às vezes nós nos enganamos, né? Nós achamos o que? Se eu tivesse uma vida melhor, um salário melhor, um casamento melhor, uma casa melhor, uma igreja melhor, seria diferente. A palavra de Deus nos fala que o nosso coração é corrupto. A palavra de Deus nos fala que o nosso coração é falho. A palavra de Deus nos fala que toda a nossa inteligência é tolice diante da grandeza de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? São versículos que nós lemos hoje durante a liturgia. Não existe Deus como o nosso Deus, esse que conhece todas as coisas. E não existe alguém melhor para conhecer as nossas necessidades que o nosso Deus, o fabricante, quem nos fez. Garofalo comenta: quem sabe o que é bom para o homem em seus poucos dias que são gastos como sombra? Deus sabe. Esse é o meu descanso. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Deus pode. Deus o faz. Esse é o meu descanso quando o mundo vai mal e as coisas andam estranhas. Esse é o meu lembrete quando as coisas vão bem e parecem que são tudo. Ele me lembra que tem fim. Há um meteoro metafórico mirado na minha vida. Um dia ele vai chegar. Em Deus temos satisfação, não explicação de tudo. Alguns nesse mundo têm 100 filhos, enquanto outros não têm nenhum. Alguns vivem muito e outros morrem incrivelmente cedo. Alguns sofrem muito e outros relativamente pouco. Alguns são ricos e outros não. Deus não nos dá explicação detalhada de cada decisão ou ato de sua providência. Contudo, Ele nos chama a olhar acima do sol e lembrar que Ele é bom e que Ele sabe o que está fazendo com cada dia. Sim, com cada dia. Isso deve trazer descanso para nós, como disse Garofalo. Deus não explica na sua palavra porque Ele faz isso ou aquilo. Ele não dá explicação de tudo. Mas a palavra de Deus nos fala que Ele é bom. Isso é suficiente para nós. Ele é tão bom que Ele promete satisfazer as nossas necessidades, e Ele tem feito isso. Ele tem dado muito mais do que nós precisamos, necessitamos. Ele nos surpreende com muito mais do que nós precisamos para sobreviver. A grande verdade, irmãos, é que Deus sabe o que está fazendo. E Ele nos ama. Eu quero finalizar com 2 aplicações. A primeira, e aqui é um conselho que eu dou a vocês: desfrute da vida e dos bens que Deus te deu, pouco ou muito. Desfrute daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Desfrutar da vida é se deleitar no doador que é Deus. Viva a vida que Deus te deu, desfrute dos pequenos momentos, das pequenas coisas. As mulheres estão lendo um livro, estudando um livro, que eu acho que o título é esse, A Liturgia do Ordinário. Esse livro, a proposta desse livro é aprender a viver feliz e desfrutar das coisas comuns da vida. A gente fica esperando o extraordinário, né, acontecer. E o tempo está passando e você está esperando o extraordinário acontecer. Abra os olhos.
Peça a Deus que Deus abra os seus olhos, porque as coisas comuns são extraordinárias. Deus nos ama, e tudo que Ele faz é muito bom. Então aprenda a desfrutar das coisas comuns da vida, das coisas ordinárias. Esse é o segredo para uma vida feliz e satisfatória. Não faça aquilo que Salomão está dizendo aqui. A insatisfação humana se encontra no fato de que nós olhamos para a riqueza que muitos têm e nós achamos que a riqueza é a fonte da alegria e da satisfação. Salomão está dizendo, não faça isso. Não creia nisso. Não busque isso. Não se esforce por isso. Se esforce para ter uma vida de piedade na presença de Deus, porque Ele é a porção da nossa herança. Aprenda a viver bem. Aprenda a viver e olhar e agradecer pelas coisas comuns e ordinárias da vida. Esse é o segredo para uma vida feliz. Gente, vocês não precisam comprar livros como ter uma vida feliz. A palavra de Deus nos mostra 5 passos para uma vida feliz. Aí existem especialistas e especialistas dizendo coisas absurdas. E nós dizemos, são especialistas, são doutores, são médicos. E nós esquecemos que nós temos um Deus que nos conhece profundamente, melhor que nós mesmos. E Ele está dizendo, olha, a única satisfação que o homem pode ter não se encontra debaixo do sol, é acima dele. E o que existe acima do sol? Deus. Nós encontramos satisfação quando os nossos olhos estão voltados para o doador de todas as coisas, que é Deus. Então as coisas pequenas, ordinárias, comuns da vida, são coisas boas, que nos trazem alegria, paz, satisfação. E nós deixamos de viver olhando sempre para frente, ansiando e desejando algo mais. Nós não precisamos de algo mais, já temos. Nós já temos Deus, que é o doador da vida, e que preenche o nosso coração de alegria e satisfação. Esse é o primeiro conselho, a primeira aplicação que eu dou. Desfrute da vida e de tudo que Deus tem te dado. O que Deus tem te dado? Desfrute. Viva. É isso que Salomão está dizendo. Deus te deu uma esposa? Desfrute da esposa, do esposo. Deus tem te dado filhos? Viva em família. Deus te deu uma casa, é alugada, não tem problema. Deus te deu um teto, agradeça a Deus por isso. Deus te deu um trabalho, talvez você fica assim, não, mas eu quero melhorar, eu quero progredir. Você não precisa disso para ter satisfação na alma. Você precisa de Deus. E se Deus quiser te dar, e Deus quiser tirar, você vai dizer o que Jó disse, bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tirou, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então a nossa satisfação e alegria não dependem do momento que nós estamos vivendo, porque se depender dos momentos e das coisas que nós temos, nós viveremos uma vida de frustrações, de decepções, porque um dia nós temos, amanhã nós não temos mais. Hoje eu estou vivendo e viajando, amanhã eu não posso mais fazer isso, e se a sua alegria e satisfação depende disso, você está perdido. É isso que Salomão disse domingo passado, e nós estudamos aqui. A insegurança e a instabilidade que o dinheiro traz. Hoje tem, amanhã nós não sabemos. Mas nós podemos descansar nas mãos bondosas desse Deus que diz assim, por que vocês estão ansiosos com o dia de amanhã? Por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Viva a vida, viva o hoje, viva bem, viva para a glória de Deus. Essa é a primeira aplicação, o primeiro conselho que eu dou a vocês e que Deus fala ao meu coração. A segunda aplicação é que só existe vida em Cristo Jesus, fora dele não existe.
O nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós vimos isso, podemos ler isso em João 10:10. Jesus disse isso aos discípulos, Jesus disse isso às multidões, Jesus de novo diz aos nossos corações, essa verdade mais uma vez ecoa nessa noite: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Só existe vida em Cristo Jesus. Foi o nosso Senhor que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez o seu problema seja esse: a falta de Deus, a falta de Cristo na sua vida, no seu coração. Quero te dizer, e Salomão, toda a Bíblia nos fala sobre isso, só existe vida e satisfação, sossego em Cristo Jesus. Eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Eu já falei essa frase aqui algumas vezes, eu quero repetir. Ele disse o seguinte: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Olha para a sua vida antes de Cristo Jesus, o seu coração era inquieto, né? Salomão disse isso para nós domingo passado. Riqueza traz para o homem inquietações. Ele fica preocupado. Quando você não tem nada, você fica preocupado de perder nada? Não fica preocupado. É isso que Salomão está dizendo. E você está aí, querendo ficar rico. É isso que Salomão está dizendo. É como se Salomão dissesse assim: olha, você está procurando sarna para se coçar. Ao invés de ficar procurando riqueza, satisfação no mundo, entenda de uma vez por todas que satisfação nós encontramos somente na pessoa de Cristo Jesus. Só existe vida em Cristo Jesus. O único que pode saciar a nossa alma é Jesus. Nada desse mundo pode nos satisfazer, sempre faltará algo. Talvez você já teve essa experiência. Ah não, se eu conseguir estudar, completar esse curso, ter esse diploma, aí sim, aí vai dar certo. Aí você termina. Aí você fica preocupado: agora eu preciso de um emprego, agora eu preciso chegar lá. Aí você vai e luta, se esforça, não dorme, estuda, faz de tudo e chega lá. Aí você fala assim: é isso aqui? É isso mesmo? Aí você chega para uma pessoa mais experimentada e pergunta: é isso mesmo? Eu já cheguei lá, e aí, é isso? Acabou aqui? É o que o mundo pode oferecer. É aquilo que debaixo do sol pode nos oferecer, mas não satisfaz a nossa alma. Só Jesus, o único que pode saciar a nossa alma por completo. Eu quero finalizar com Garofalo. Emílio Garofalo é um pastor de Brasília, escrevendo sobre Eclesiastes. Ele vai dizer assim, ele finaliza dizendo: somente Deus conhece as razões completas de tudo que se passa, de toda a insatisfação, de todo o sofrimento e de toda a tristeza que encontramos nessa terra de sombras. Sabemos que tudo ruma a um grande final. É parte do plano, é parte do acordo, é misericórdia de Deus pôr um fim nessa bagunça e restaurar todas as coisas. Mais para frente ele vai dizer: agora só falta esperar. Enquanto esperamos, vejamos o que podemos aprender, mesmo nas sombras. Enquanto aguardamos, utilizemos a lâmpada que Ele nos deu em Sua palavra. Viajemos leves rumo ao mundo que se aproxima. O que preciso é só do amor dEle. Temos um bom amigo para o fim do mundo.
A pergunta que eu faço, usando a fala de Garofalo, é: você sabe quem é esse amigo? Só precisamos dele para a nossa caminhada. Esse grande amigo é o que nós cantamos na liturgia. Quão bondoso amigo é Cristo Jesus. Nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos daquilo que somente Jesus pode dar, a satisfação da nossa alma. É em Cristo Jesus que nós encontramos, e é em Cristo Jesus que nós podemos descansar. Feche os seus olhos, fale com Deus nesse momento. Eu quero convidar o nosso irmão presbítero Valdomiro para essa oração final, nos agradecer ao Senhor pelo dom da vida que nós temos, pela presença dEle no nosso meio nessa noite, pelo falar dEle nas nossas vidas, e pelo cuidado dEle, que não é somente agora, mas o cuidado e o amor do Senhor que estão sobre as nossas vidas e continuarão sobre nós para todo sempre. Vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade, por essa bênção maravilhosa de estarmos reunidos em Teu nome. Quando deixamos os nossos afazeres, deixamos para estarmos congregados como membros do corpo de Cristo, ó Deus, para louvarmos e bendizermos Teu santo nome. Obrigado, Pai, por este banquete espiritual que nos deste a todos nós nesta noite. Através de louvores, orações, leituras bíblicas e a unção do alto, trazendo através do Teu servo uma mensagem profunda e edificante aos nossos corações. Que cada um de nós nesta noite possa refletir profundamente e estarmos com as nossas mentes voltadas unicamente ao Deus Criador, a Jesus, o nosso Salvador. E que todos possamos olhar acima do sol, Senhor Deus, porque através desse olhar receberemos a luz do alto para o nosso caminhar. Sabemos das dificuldades, das lutas, das adversidades, mas nós sabemos que Tu és o bom pastor. E o bom pastor cuida das suas ovelhas, Pai. E é nesse sentido que todos nós, que nesta noite, ungido pelo Espírito Santo de Deus, reflita profundamente, Senhor Deus, ensinamentos preciosos para cada um de nós neste banquete espiritual. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado, Deus, porque realmente deste Teu Filho Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai. E do alto tem mostrado a todos nós que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, Senhor Deus. Que nós possamos colocar em prática ensinamentos preciosos no nosso caminhar diário. E sob a unção do alto possamos ser luz a brilhar nas trevas. Que possamos ser luz a testemunhar. Que possamos ser luz a semear a boa semente para os corações famintos, para os corações distantes, Senhor Deus, dos princípios basilares da Tua palavra, Senhor Deus, para que chegue àqueles corações famintos, aqueles corações que andam perambulando pelas trevas e que precisam do bom pastor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Obrigado, Pai, por tudo. Nós oramos e agradecemos no doce nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Leva para os nossos lares com a Tua paz e com a Tua bênção. E dê a todos nós nessa semana que se segue, Senhor Deus, a paz. Amém. A paz que vem do alto, a paz que mostra a cada um de nós o nosso caminhar, que seja um caminhar alicerçados na Tua palavra, porque Ele é a verdade e é a vida. Amém. Obrigado tudo pelo trabalho da Tua igreja neste local. Obrigado, dando a todos, Senhor Deus, a unção do alto. Obrigado.
para caminhar e sempre alicerçados nos princípios da Tua palavra, que é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado por tudo. É a oração que fazemos no nome de Jesus, o nosso amigo, o nosso companheiro, mas sobretudo é o nosso Salvador. Amém. Que é em Teu nome nos oramos e já agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Vamos receber a bênção, depois nós teremos um momento de pós-lúdio, onde nós oramos, onde nós pensamos sobre a nossa vida e como servir a Deus na nossa família, com os amigos e no mundo que está em trevas. Possamos pensar na forma como nós devemos levar o Evangelho àqueles que não conhecem. Mas antes disso, vamos receber a bênção do Deus Trino. Que a graça de Cristo Jesus, o Filho, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações, o poder, o renovo do Espírito Santo repousem sobre vós, povo de Deus, e sobre toda a igreja de Cristo Jesus, que se espalha pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Você pode assentar-se.